Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos continuar estudando o Evangelho segundo João, capítulo 21, verso 15, que diz: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Bom, queridos, quero hoje explorar um pouco mais essa última frase de Jesus, que Jesus diz para Pedro: Cuide dos meus cordeiros. Veja só que Jesus está colocando em posição de liderança, em posição de autoridade, em posição, de estar à frente de um grupo, aquele que negou Jesus 3 vezes. Ora, Pedro era um dos líderes dos apóstolos, parte daqueles 3 principais que Jesus levava junto com ele para as ocasiões, para os momentos mais especiais, Pedro, Tiago e João. Ele estava ali em destaque, mesmo entre os já destacados, que eram os discípulos mais próximos, os 12 discípulos. Ora, mas depois de negar Jesus 3 vezes de forma pública, no momento principal, mais importante da vida de Jesus, que ele precisava de Pedro e Pedro o negou, ora, essa pessoa não poderia mais, aos olhos humanos, poder exercer qualquer posição de liderança. Que exemplo de pessoa ele era? Que tipo de exemplo ele daria para as outras pessoas depois de ter passado, depois de ter feito o que ele fez? Mas graças a Deus que Deus não é como o ser humano. E a gente, e a tendência do ser humano é querer que Deus seja como nós, impacientes, irados e sem misericórdia. Quando nós que temos que aprender com Deus, não é Deus que tem que aprender com a nossa falta de misericórdia, é nós que temos que aprender com a misericórdia dele. A gente precisa saber dar segundas chances às pessoas. A gente precisa ser mais compassivos com as pessoas, com os erros delas. Só pelo simples e óbvio fato de que nós também erramos. Será que é difícil compreender isso? Nós vamos precisar de perdão e por isso a gente deve perdoar as pessoas de forma fácil, de forma gratuita. O que Jesus repetiu tantas vezes? Tanto Jesus quanto no Antigo Testamento, Deus dizia: misericórdia eu quero e não sacrifícios. Você fica lá dando ofertas, fazendo serviços para Deus, mas na hora que tem uma pessoa que precisa de misericórdia, você fecha o seu coração. Jesus diz: misericórdia quero e não sacrifícios. Queridos, quantas e quantas vezes nós já vimos, ao longo das nossas vidas, pessoas sendo escorraçadas das igrejas porque elas pisaram na bola, fizeram algo realmente equivocado, um erro realmente. Mas as pessoas são escorraçadas. Elas não são tratadas, elas não são recuperadas, elas são discriminadas, são rejeitadas, são humilhadas, são desprezadas, são ignoradas. Ou seja, os outros chamam ela de amigo: olha, eu sou seu amigo, eu sou seu irmão, conte comigo. Mas é assim, menos no momento que a pessoa mais precisa, que é quando ela tropeça e cai. Quando ela feriu alguém, mas também está ferida. Como o apóstolo Pedro aqui, pisou na bola feio, terrivelmente, ao ponto de deixar o amigo ir à morte, ser condenado à morte e ele não ter estado ao menos lá para vê-lo, para estar com ele, para dizer: oh, eu não posso fazer muita coisa, mas conte pelo menos aqui com o meu carinho. Não, ele não estava lá. E graças a Deus, queridos, que Jesus ele se porta de maneira completamente diferente. Veja quantas vezes que Jesus acusou Pedro aqui de alguma coisa. Nenhuma. Da mesma forma com aqueles outros 2 discípulos no caminho de Emaús, em que eles estavam discutindo sobre a morte de Jesus, sobre alguns relatos das mulheres que tinham visto Jesus ressuscitado, e Jesus começa a andar com eles, explicar as escrituras para eles, e Jesus não os acusa em momento algum.
trata eles com toda amizade, com toda tranquilidade, querendo, pela pregação, pelo ensino, fazê-los despertar, fazê-los acordar. Quando é que nós vamos praticar o que Gálatas 6 diz? Se algum irmão for surpreendido em pecado, os mais espirituais devem restaurá-lo, e isso com mansidão. Tem coisa mais clara que isso? A pessoa foi surpreendida em pecado. Não estão falando que foi, né? Não, é um erro mesmo. A pessoa foi surpreendida em pecado. E olha o que diz: os mais espirituais devem restaurar essa pessoa. Então qual que é o objetivo? É fazer um escândalo? É fazer um barraco? É expor aquela pessoa à humilhação pública? Não, o objetivo é restaurá-la. Restaurá-la, e isso com mansidão. Não é aos berros, não é ofendendo, não, com toda tranquilidade, com todo jeito, exatamente como Jesus faz aqui com Pedro. Olha como é que Jesus trata um pecador. Ele chega e diz: você realmente me ama? Sim. Então cuide dos meus cordeiros. Olha que maneira mais pacífica, mais tranquila, não tem exposição de ninguém. Jesus não aponta o dedo, não acusa, não fala nada, é só com mais absoluta tranquilidade. Por quê? Porque o arrependimento, ele não pode ser gerado no outra pessoa, ela, com o seu quebrantamento diante de Deus, que vai se arrepender. Humilhação, ofensa, isso só gera mágoa, só gera raiva, só gera ressentimento. O quebrantamento é da pessoa com Deus. Não adianta ficar pisando na pessoa. Isso não melhora a situação. Porque a gente tem que saber que um dia pode ser nós do outro lado. É muito fácil pisar numa pessoa caída. Mas um dia o caído pode ser um de nós. E a gente vai querer ser pisado, isso machuca. Veja, o livro de Provérbios diz que o justo cairá 7 vezes, mas de todas se levantará. Então, se alguém a gente vê tropeçar e cair, a gente tem que ajudar a levantar. Ora, não é o que a gente faz quando uma pessoa tropeça e cai? Ou quando uma pessoa adoece, o que você faz? Você briga com ela, está doente? Não, você dá o remédio, você está junto, você cuida, você auxilia a pessoa até ela recuperar as forças. Da mesma forma, numa doença moral, numa doença espiritual, você ajuda a pessoa a sair daquele lamaçal. É assim que tratamos as pessoas que precisam de ajuda. É o que Jesus diz. O médico, ele não é para os sãos, o médico é para os doentes. Se nós, em um determinado momento, estamos bem e podemos agir como médicos de alma para os outros, a gente tem que ajudar os doentes. Agora, não, esse está doente, então sai para lá, a gente não quer você não. Mas que tipo de médico é esse que rejeita justamente o doente? Que tipo de igreja é essa que rejeita justamente? Não faz sentido nenhum. Nenhum. Então, que a gente aprenda com Jesus a tratar. Né? E a gente faz como o apóstolo Paulo diz em Colossenses: revistam-se de profunda humildade, profunda compaixão e de ternos afetos de misericórdia. Olha que coisa maravilhosa, querido, seria se nós praticarmos isso. Revestir de humildade, você é humilde no trato com o outro, em vez de soberba, você é um fraco. Não, irmãos, a gente está no barco junto, se você está com dificuldade, deixa eu te ajudar. Revestido de profunda humildade, compaixão, você ter compaixão da outra pessoa e ternos afetos de misericórdia. É assim que a gente lida, queridos, é como Jesus lidava. Porque, como o Evangelho cansa de dizer, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quem inverte isso e o juízo triunfa sobre a misericórdia, ela vive um anti-evangelho, vive um anticristo. Cristo é misericórdia triunfando sobre o juízo. A mensagem da cruz inteira, pelo amor de Deus, misericórdia triunfando sobre o juízo. Agora, quem inverte isso, ela se opõe a Cristo, ela vive uma espécie de anticristo. Estou falando que a pessoa se torna, só estou falando que ela vive um anti-evangelho. Ela se opõe ao que Jesus ensinou. Então que a gente viva isso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo.
Que a gente aprenda com Jesus, como ele tratou com Pedro, como ele tratou com os discípulos de Emaús, como ele tratou com todas as pessoas que ele encontrou, pelo amor de Deus, todos. Com a mulher adúltera, com o paralítico lá em João capítulo 5, todos ele tratou com toda a misericórdia, salvando as pessoas das acusações, das humilhações, das ofensas e restaurando elas no privado, tranquilamente, sem expor, sem tratar mal, com toda doçura. Queridos, isso é coisa de uma pessoa que tem um coração gentil, uma pessoa que tem um trato humano com o outro, com a dor do outro, com a fraqueza do outro. Sem ser conivente com o erro, mas tratando a pessoa com toda a gentileza, com todo o amor, porque é assim que a gente restaura um ser humano. Não é na base do chicote, não é na base de tratar o outro da pior forma possível. Não. Que a gente viva como Jesus, queridos. Esse é o caminho. Agora, se a gente trata a pessoa com toda a gentileza e amor, e a pessoa não quer se consertar, tá vendo? Tinha que ter sido mais duro. Não. É claro que não. Eu não vou pecar porque o outro pecou. Se o outro pecou, eu vou continuar vivendo o evangelho. Se a pessoa, diante da proposta amorosa, não se converte, se ela, mas quando ele foi lá para o outro lugar que foi duro, ele se converteu. Não, ele não se converteu, ele foi amestrado. Como um animal que toma muita pancada, toma muita chicotada, ele vira um bonequinho de circo. Ele sabe os movimentos que tem que fazer, mas só foi amestrado. A gente está falando de conversão de alma, está falando de seres transformados por dentro. E isso só é feito por meio do Evangelho, vivendo o Evangelho. Ensinando o Evangelho e a pessoa não quer, bom, isso é com ela. Mas a gente não negocia isso, não negocia de vivermos dessa forma que Jesus viveu. Meus amados, que Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor.